A única coisa que me veio à mente foi uma fada Oktoberfest, ridícula e completamente patética. Por que eu resolvi fazer teatro mesmo? Eu não sei se veio primeiro a vermelhidão sem forma ou se foi meu coração que disparou para eu não paralisar, mas um desconforto envergonhado me dominou por dentro. Definitivamente, aquele ridículo não cabia em mim. Rompia os meus contornos. Completamente desnorteada, eu olhei para o nariz na minha mão e uma pergunta dominou todas as outras. O que saiu de mim? Era da Pressa. Psicanálise entre esperas e extremos. Um podcast para nos escutarmos sem pressa. Oi, oi! Bem-vindo e bem-vinda à segunda parte do nosso terceiro episódio. O clown, a escuta na pressa. Falar sobre psicanálise e humor nos ajuda a refletir sobre o tempo. Na primeira parte desse episódio, conversamos com a atriz e palhaça Beth Dorgan, que nos contou sobre o tempo do nariz vermelho. Um tempo que não pode ser outro, senão o tempo presente. Eu sou a Fernanda Fazio, psicanalista, pesquisadora e escritora, e te convido a participar dessa experiência de escuta sobre o processo de descoberta do próprio clown. Mas, claro, sem pressa. E se você ainda não escutou a primeira parte desse episódio, é só acessar o Spotify, o SoundCloud ou o YouTube. O clown, a máscara da alteridade por excelência, entra no jogo da experiência. Se estamos em um mundo apressado e digital em que quase tudo nos chega de modo antecipado, o clown traz um olhar desacelerado. A menor máscara do mundo abre os poros da sensibilidade, nos ajudando a olhar e a sentir o mundo de outros modos. Na pressa, nos tornamos também presas desses filtros invisíveis. Não é nenhum segredo ou surpresa que no mundo virtual da Era da Pressa somos constantemente direcionados a curtir, a comentar e a comprar coisas sugeridas pelos algoritmos do Instagram. Notificações como sugestões de amizade, conteúdos, vídeos ou vendas surgem em nossas telas como formas antecipadas de nossos desejos, vontades ou mesmo interesses. Vorazes e velozes, eles estão sempre na frente. Antes mesmo da gente descobrir se quer ou se gosta de alguma coisa. Antecipando tudo ao nosso redor, eles parecem prever qual será o nosso próximo clique ou curtida. Eles parecem ter respostas para perguntas que nem formulamos ainda. Para onde vamos escolher viajar nas próximas férias? Ou mesmo, quem será nosso próximo amigo? E onde a arte do clown entra nessa pressa toda? A arte do clown, como toda arte, tem a potência de nos provocar, de nos transcender, nos fazendo sair desse cotidiano achatado e previsível que a pressa nos impõe. A arte é Eros e Thanatos. É a vida e a morte se encontrando nessa dança pulsante que dá um passo no passado, na nossa história, na nossa cultura, e avança no futuro, ao se tornar eterna. Na sua arte, que acontece entre o talento e o fiasco, o clown nos bagunça, entre os afetos e as risadas. E quando nos damos conta, já não estamos mais naquele lugar conhecido, previsível e familiar no qual buscamos a tudo controlar. Nos despimos, assim, dessas preconcepções, dos paradigmas e das antecipações. E a gente vai parar num outro lugar, bem mais bagunçado, mas muito potente criativamente. Talvez você esteja se perguntando, por que afinal fazer um episódio em 2 partes? Então a resposta é o apego mesmo. Eu explico. As atrizes Beatriz Kovacic, Fernanda Lorenzoni, Marília Machado e Laura Lapadula e eu participamos das aulas sobre as máscaras do clown com a Beth Dorgan. Nos aproximamos da mais íntima de todas as máscaras. E assim decidimos criar a segunda parte desse episódio para contarmos um pouco sobre como foi esse processo de descoberta do próprio clown.
Esse depoimento foi escrito por mim e interpretado pelas vozes que acompanharam de perto esse processo. Mas eu confesso, esse não é o único motivo, não. Escolhi produzir essa segunda parte também porque eu não encontrei forma melhor de falar sobre a arte, senão pela própria experiência estética. Aqui, o convite que fica é para sonhar junto com a gente. Mas antes de começar o depoimento, aproveite para nos acompanhar nas redes sociais, @Era da Pressa, e nos ajude a alcançar mais pessoas divulgando e compartilhando esse podcast. Oi, eu sou a Lorena. Você quer saber sobre como descobrimos o nosso próprio clown? A tarefa não é simples. Exige entrega e coragem para a gente encarar o nosso próprio ridículo. E por isso, essa história não é só minha, não. Eu trago a minha consciência, o meu eu, Oiê. e a minha censura, o meu super-eu, Tô aqui. para me ajudarem nessa narrativa. E também a senhorita explicação, que vai contar sobre alguns conceitos por aqui. Presente. Em 2013, no último ano do bacharelado em teatro, na disciplina Poéticas da Interpretação, o clown foi o tema do ano. Nós passamos pelas máscaras de comédia dell'arte, pela máscara neutra, pelos bufões, o grotesco, o fantástico, o profético e, finalmente, pela menor máscara do mundo, o nariz do clown. Olá, classe! Vamos lá? É importante colocar aqui que a escolha do figurino é uma das dinâmicas finais do trabalho com as máscaras. Precisa-se passar por outras experimentações em coletivo para então conseguir criar um espaço de confiança imprescindível para a expressão do próprio ridículo. Se para um clown a composição nunca é algo externo, mas sim resultado de algo pessoal, o seu corpo revela de forma autêntica as maneiras escondidas do ator, especialmente aqueles gestos tidos como inadequados na vida social. Eu vou explicar. Esses gestos estranhos socialmente, por vezes originários na infância, ganham expressividade no corpo clownesco. Aí, até o figurino entra nesse jogo de descoberta, colorindo e construindo imageticamente as características mais sinceras de um clown. No processo de montagem e escolha de cenas para a apresentação final, já era a hora de definir os figurinos dos clowns. Foi proposto então pela diretora Beth Dorgan, ou senhorita Elizabeth, que era o seu clown, que cada aluno levasse roupas excêntricas, coloridas ou diferentes para experimentar com o nariz, em uma atividade que seria proposta em grupo. Eu lembro que nós trouxemos desde roupas de brechós, figurinos de época, de outras montagens, até roupa da vovó. Isso sem falar nos acessórios, né? Luva colorida, comprida, meia de diversos tipos e tamanho, cintos, chapéus e até óculos excêntricos. Enfim, as peças ficavam no centro da sala e os alunos formavam um círculo, sentado ao redor das roupas e acessórios. A proposta da diretora era que cada dupla, guiada pelo desejo de descoberta, levantasse espontaneamente, colocasse o seu nariz do clown e fosse até o centro para experimentarem essas roupas e acessórios. Olá, pessoal, sou eu de novo aqui. Deixa eu explicar. Antes dessas dinâmicas começarem, é preciso que os atores entrem nesse estado de presença. Por isso, a diretora Beth Dorgan pediu para os alunos aquecerem com exercícios de olhares, com massagem, música e mentalização dos ossos do corpo. Em seguida, os alunos realizaram breves improvisações para entrarem nesse estado de jogo. E para que tudo isso? Eu vou contar. Esse é um estado indispensável para o despertar do olhar de espanto para o mundo. Aquele olhar de primeira vez, de deslumbramento infantil e encantamento sem igual para os detalhes mais singelos ao nosso redor. A música, durante toda a dinâmica, também é um elemento fundamental.
ativa a sensibilidade, o espírito de jogo, a imaginação e rebaixa as resistências. Quando nos aproximamos, enfim, desse estado de criação, ampliando a nossa escuta do outro com presença, nós sentamos silenciosamente em roda, com os figurinos no centro a serem compartilhados. Eu perdi o primeiro, perdi o segundo, mas fui no terceiro impulso. Eu coloquei o meu nariz para entrar nas experimentações no centro da roda. Colocar o nariz do clown é diferente de qualquer outra máscara. É essencialmente abrir os olhos da alma, os olhos sinceros e disponíveis para entrar no jogo. Não se entra num jogo num estado normal de consciência, mas num lugar em que as outras percepções se abrem. Muitas vontades de corpo surgem e a censura tende a quietar. Durante a semana, eu mantive uma tensão acumulada. Eu fui acumulando essa tensão em relação ao meu corpete verde, que não me servia mais, mas que foi muito usado nas festinhas de 15 anos, eu confesso. Eu arrisquei levar essa peça de roupa para o processo. Guiada intuitivamente por uma música circense instrumental, eu fui até esse corpete verde que eu bem conhecia, mas naquele momento me pareceu estranho. Aí eu tentei uma, tentei duas e na terceira vez o zíper quase fechou. Eu olhei para a roda. As pessoas estavam com um olhar de inquietação. Algumas meias risadas aconteceram das minhas tentativas infrutíferas. E essas foram, para mim, as primeiras pistas de que algo interessante estava por vir. Em seguida, eu coloquei uma calça de pijamas, metade roxa e metade verde de camurça. Olhei novamente, mas dessa vez o olhar de reprovação predominou na roda. Esfriou. Então eu resolvi tirar as calças do pijama e detive o meu olhar sobre uma saia verde. Mas antes de chegar até a saia, o meu pé se enroscou em um pedaço de meia calça e eu tropecei. Não caí de cara no chão por pouco, mas não pude deixar de pegar aquela meia calça arrastão que se pôs no meu caminho. Eu fui até a saia e antes de vestir, uma calça legging verde musgo chamou minha atenção. Então eu vesti a calça, depois a saia, a legging verde também e a meia arrastão preta em cima de tudo. Para finalizar, coloquei luvas pretas compridas até o cotovelo e um chapéu coco que eu já estava de olho. Eu lembro de sorrir constantemente, alegre de experimentar todas aquelas peças juntas e sobrepostas. E não tinha espelho. As pistas do meu reflexo estavam nos olhares entusiasmados dos meus amigos e colegas de turma. Sorrisos brotavam gentilmente, às vezes um sorriso de canto de boca, outras vezes uma risada escapava de alguém. A composição estava quase terminada. Para mim, faltava só o sapato. Eu olhei ao redor. E aí nada me chamava atenção. Aí eu fui buscando debaixo das roupas, fazendo uma tremenda bagunça, sem culpa, mas maior bagunça, até encontrar uma bota de bico fino de camurça. Vesti e me senti completa. Agora sim, estou pronta. Era como se a roupa fosse a extensão do meu corpo. A minha postura mudou. Eu comecei a andar ao ritmo da música e o meu corpo, o modo do meu corpo ocupar o espaço também era outro. Eu estava mais atenta aos estímulos do ambiente, mais séria e sorridente, tudo ao mesmo tempo, articulando a minha forma mais sincera de ser naquele espontâneo instante. E eu gostava desses limites todos esgarçados. Era como se as brechas de tempo e espaço naquele momento estivessem com outros traços. Cadê as minhas margens? Onde estão os meus contornos de pele? Eu estava desmargilizando? Arrisquei. Usei os minutos finais da música para dançar e ocupar a sala com um novo circuito de corpo, sem deixar de interagir com a minha dupla, que por sinal encarou a Mulher Maravilha de Samba Canção Rosa. Algumas risadas surgiram das nossas improvisações e outro nariz apareceu para jogar conosco. E o meu clown ganhou nome.
Dona Lola. Dizem que a cena durou 15 minutos. O que aconteceu, quem disse ou fez, eu nem saberia dizer. Só sei que algo rompeu o tempo cronológico e dando lugar para se viver um sonho-tempo. E eu, que costumo me ver ansiosa, inquieta, me percebi sem exigência e nem pressa. E foi assim que terminaram as provas de figurino. Os olhares eram de curiosidade, uma atmosfera de estranhamento gostoso se instaurou e a diretora segurava o riso. O fim chegou brando, com o fim da música se aproximando, e eu fui me recuperando daquele estado de embriaguez e retornando para os meus julgamentos, expressões confortáveis, sentidos mais conhecidos. Quando o silêncio ocupou todos os espaços vazios, eu comecei a habitar o meu corpo familiar, cotidiano, com limites mais retos e certos. Não houve dúvidas. As minhas margens voltaram a se grudar no meu corpo. Foi então que a música enfim acabou. As duplas mudaram e o nariz descolou. Só o figurino permaneceu como evidência de uma outra vivência. Quando eu retornei de vez ao meu estado conhecido de consciência, eu me vi no reflexo do vidro e levei um susto. Não era mais eu, Lorena. Não era mais clown Dona Lola. Era qualquer outra coisa que escapou de mim. Eu me sentia completamente ridícula com todos aqueles apetrechos, principalmente com aquele corpete que mal cabia em mim. Como eu não tinha visto aquele reflexo se formando? Há quanto tempo habitava uma pele que não me pertencia? Alguém mais viu? A única coisa que me veio à mente foi uma fada Oktoberfest, ridícula e completamente patética. Por que eu resolvi fazer teatro mesmo? Eu não sei se veio primeiro a vermelhidão sem forma, ou se foi meu coração que disparou para eu não paralisar, mas um desconforto envergonhado me dominou por dentro. Definitivamente, aquele ridículo não cabia em mim. Rompia os meus contornos. Completamente desnorteada, eu olhei para o nariz na minha mão e uma pergunta dominou todas as outras. O que saiu de mim? Acabei me organizando internamente depois de tirar a roupa e, claro, arrumar meu cabelo com a franja para o lado esquerdo. Por alguns segundos, parecia que eu tinha me livrado daquela parte tosca de mim. Ufa! Mas não demorou muito para o fantasma verde pairar no ar nos próximos exercícios. E, de fato, aquilo demorou um tempo até se tornar compatível comigo. Até então, fiquei paralisada nos exercícios no restante da semana. Eu levei algumas boas aulas para querer experimentar o meu figurino novamente e começar a ensaiar a cena com a minha parceira. Acabei levando para análise essas partes separadas, indigestas, e pude compreender o sentido da mudança na minha posição subjetiva naquele exercício de interpretação. Bom, depois de algumas sessões de análise, coitado do meu terapeuta que me aguentou nessa época, eu tava bem fora da casinha. Eu retomei a minha capacidade de me divertir com o meu ridículo nas aulas, possibilitando esse brincar com aqueles traços que se descolaram de mim. A peça Uma Lua de Saturno, 2013, com direção de Beth Dorgan, foi a estreia da Dona Lola no palco. Sem dúvida, foi uma das montagens mais divertidas. E hoje eu percebo que a máscara que melhor se encaixa em mim é de fato o nariz do clown. A menor e mais íntima de todas as outras máscaras. Quem diria, não? Eu idealizei e escrevi o roteiro desse episódio. As interpretações do depoimento sobre a descoberta do próprio clown foram das atrizes Fernanda Lorenzoni, Beatriz Kovacic, Marília Machado e Laura Lapadula. O Vinícius Feder fez a edição e algumas das trilhas que você escutou hoje. Nos vemos no próximo episódio, mas sem pressa.